Meus queridos irmãos, muita paz e luz a todos vocês. Nós estamos aqui no nosso trabalho da Comunicação Social Espírita do nosso 40º Congresso Espírita do Estado de Goiás. E nesse momento nós estamos aqui com a grata satisfação de dialogar aqui com o nosso companheiro Jorge Elahad. Seja muito bem-vindo, muito obrigado pela sua atenção, Elahad. Eu que agradeço aí a oportunidade e a chance de estarmos aqui nesse diálogo e tendo a possibilidade de também estarmos conversando com os companheiros que nos assistem. Gratidão. Elahad, qual a importância dessa temática Conhece-te a ti mesmo, tanto para o nosso congresso quanto para o movimento de um modo geral? Enio, eu acho que a gente passou por um período muito longo dentro do movimento espírita, em que a gente fez um movimento para fora. A gente fez uma série de atividades em que a gente acreditou que o trabalho para fora era o trabalho efetivo que a gente deveria realizar. E nós consumimos muitas décadas do movimento espírita dentro desta visão. E eu não estou dizendo que o trabalho para fora não deva existir. Não, o trabalho para fora precisa existir, mas ele tem que ser acompanhado de um trabalho para dentro também. Se nós pegarmos, por exemplo, a parábola do bom samaritano, em que tem aquele homem que passa na estrada e vê o outro caído e o recolhe, a gente vai perceber que o evangelista Lucas fala assim: e passando pelo mesmo caminho vinha um samaritano, que vendo-o, você já viu o homem caído, moveu-se de íntima compaixão. Aí ele para e atende o homem. A caridade, na verdade, ela não está no socorrer, ela está no mover-se de íntima compaixão. É o sentimento íntimo que a criatura tem. Então é o que se passa dentro de nós que verdadeiramente define o nosso ponto em termos de evolução espiritual. E nós fizemos muito o trabalho para fora, como um samaritano que passasse, visse o homem caído na beira da estrada, tenho que recolher. Droga, vai me atrasar, mas tem que recolher. Porque se eu não recolher, não vou fazer caridade. Então a gente fez muito para fora e fizemos pouco para dentro. A partir de 1989, quando surge a primeira obra da série psicológica de Joana de Ângeles, Jesus e a Atualidade, a gente vai ter um resgate e um chacoalhar no movimento espírita sobre essa questão do conhece-te a ti mesmo, do autoconhecimento, que é a tônica central da série psicológica, que de certa maneira remete à obra de Kardec. Kardec nunca se afastou da transformação moral. Foi o movimento espírita que fez uma ação de se apartar desse princípio. E a série psicológica vem e reconecta o homem com esse sentido do autoconhecimento. Então, aí respondendo a sua pergunta, qual a importância disso? Porque esse movimento representa o reconectar do Espiritismo com as suas origens e com a mensagem original de todas as religiões que a Terra conheceu. Então nós estamos num momento maravilhoso, que é o momento no qual a gente retorna ao ponto de princípio e consegue verdadeiramente a pedra de toque para o grande processo de libertação e transformação da criatura humana. Maravilha. Hoje nós temos uma explosão, né, de sintomas psicopatológicos como depressão, ansiedade, né, transtornos bipolares de diversas ordens. Qual seria, né, as causas e a aplicabilidade do Conhece-te a ti mesmo na terapêutica dessa problemática? Olha, Joana de Ângeles, quando trata sobre a questão do autoconhecimento, ela diz que o autoconhecimento precisa de 4 ingredientes para que ele aconteça. O primeiro ingrediente é a vontade, porque é muito difícil mudar. A gente tem séculos, milênios de atavismo, comportamentos que estão armazenados no psiquismo humano há muitos milênios e que você precisa se desvencilhar deles.
o egoísmo, a impulsividade, o ódio. Então esse primeiro ingrediente precisa estar presente, que é exatamente esse processo da vontade. Porque a tendência do homem é a desistência do processo de mudança. O segundo ingrediente vai bem ao encontro disso que você pergunta. O segundo ingrediente de Joana é o conhecimento espiritual, em que ela afirma que é impossível fazer um processo verdadeiro de autoconhecimento acreditando-se apenas um corpo sem espírito. Porque eu preciso fazer contato com a certeza de que sou um ser imortal, que eu caminho na direção da felicidade, que existe a reencarnação, o mecanismo da lei de causa e efeito, o propósito superior da vida, para que eu consiga me desvencilhar do imediatismo. Eu não tenho como fazer uma mudança nesse sentido. E a nossa sociedade, infelizmente, ela fez um movimento de afastamento de Deus. E a consequência desse afastamento de Deus foi a tentativa de impor ao homem a ideia de que ele é apenas corpo. Então, quando Deus foi sequestrado do psiquismo humano, isso já tem mais de 200 anos que a gente vive essa nova realidade, que nunca viveu antes, ou seja, uma sociedade ateia, a gente não tinha tido essa experiência antes. Toda a história da humanidade, o homem sempre tem uma religião. Nós perdemos três coisas quando afastamos a fé. Perdemos primeiro a chamada esperança, que é a vontade de experimentar algo de melhor no futuro. Perdemos a esperança, ficamos, portanto, ansiosos. Perdemos a segurança, que não tem ninguém cuidando de mim. Fiquei com medo, me tornei, consequentemente, depressivo. E perdi a temperança, que é o equilíbrio, porque se não tem Deus, não tem mais regra. Então veio a promiscuidade, a loucura, a perversidade, a vida sem limites, que são todas essas consequências do afastamento do homem em relação a Deus. Então, o sequestro de Deus das nossas vidas projetou o homem numa sociedade ateísta que destrói a nossa humanidade e produz essa imensidão de desequilíbrios e de transtornos mentais. Por isso que entre os 4 pontos fundamentais para o autoconhecimento, o conhecimento espiritual é tão importante, porque é a reconexão do homem com Deus. Então eu tenho o primeiro, a vontade. O segundo, o conhecimento espiritual. O terceiro elemento que Joana cita é o contato com a natureza. Não dá para eu me reconectar a Deus trancado num quarto, como você vê que as pessoas, quando elas deprimem, elas se isolam. Elas perdem um pouco o contato com a natureza. Fica num quarto de concreto, apaga a luz, veda todas as entradas de luz e fica trancado. E as terapias sempre sugerem que você tem que sair, você tem que caminhar, respirar ar puro. O contato com a natureza é maravilhoso. Pisar na grama, tomar banho de cachoeira, tomar banho de rio, tomar banho de mar. Isso é fundamental, olhar um céu estrelado à noite. Isso reconecta o homem, ouvir os pássaros. Então é essa reconexão que me faz sentir verdadeiramente conectado com o Criador. E o quarto elemento para o processo de autoconhecimento é a meditação, que não precisa ser como os ocidentais pensam, ficar em posição de lótus. Não. É tirar um momento, pode ser dentro do ônibus, encosta a cabecinha no vidro para pensar na sua vida, revisar o seu dia, repassar o dia e ver o que é que você está fazendo de diferente. Então, por que a nossa sociedade hoje vive tantos transtornos como nunca viveu antes? O afastamento de Deus pela sociedade ateísta, o afastamento da natureza por conta da nosso isolamento na vida moderna, o desinteresse de pensar em si mesmo, de não fazer a meditação e, evidentemente, em cima disso, a falta de vontade espiritual de sair do estado em que nós estamos. Maravilha. O nosso irmão, ele apresenta a problemática e já dá também os caminhos para a terapêutica, fundamentado em Joana de Ângeles. Que maravilha! Nós esperamos que as palavras do nosso companheiro alcancem de verdade aqueles corações aflitos em face dessas problemáticas e que possam então buscar na casa espírita as orientações, os esclarecimentos necessários para essa ressignificação dessas experiências de vida.
Nós agradecemos profundamente, Jorge Alahar, pela sua paciência, pelo seu carinho, tanto pelo nosso congresso quanto por esse momento aqui, né? Gratidão a você. A gente agradece demais a oportunidade e eu queria aproveitar e deixar um recado para as mães, posso deixar? Sim, com certeza. Queria falar com as mães que vivem a experiência do luto. Queria deixar só um recado para elas. Emmanuel deixou uma notícia para nós muito importante. Mais forte do que a perda de um filho, só existe uma coisa: saber que ele continua vivo. Então, queria deixar às mães essa reflexão para que a gente nunca perca a certeza de que os nossos anjos vivem e que os encontros com aqueles a quem amamos estão marcados na história das nossas vidas, para que nós retomemos nos braços os nossos amores e possamos dizer a eles ainda mais uma vez e muitas vezes o quanto nós os amamos. O amor é muito mais poderoso do que a pretensa morte, porque nada pode separar os corações que se amam. Muito obrigado, muita paz e luz a todos vocês. Até a próxima.